Tem uma coisa que o futebol faz com a gente que nenhum outro esporte consegue. Ele apresenta heróis quando a gente ainda é criança, faz a gente acompanhar cada vitória, cada derrota, cada polêmica, e quando menos espera, chega o momento em que alguém diz que aquela pode ser a última Copa do Mundo deles. E aí você percebe uma coisa estranha: não foi só o jogador que envelheceu. Você também cresceu junto com ele. E é exatamente por isso que a Copa do Mundo de 2026 tem tudo para ser uma das mais emocionantes da história. Porque além da disputa pelo título, ela pode marcar a despedida definitiva de uma geração que dominou o futebol por quase 2 décadas. Uma geração que transformou jogadores em ídolos globais e partidas comuns em eventos que paravam o planeta inteiro. E quando falamos dessa geração, 3 nomes aparecem imediatamente: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar. Cristiano Ronaldo talvez seja o maior exemplo de disciplina que o futebol já viu. Quando surgiu no futebol europeu, muita gente enxergava apenas um garoto habilidoso que gostava de aparecer. Mas o tempo mostrou que existia algo muito maior por trás daquela confiança. Existia uma obsessão quase inacreditável por evolução. Durante anos, companheiros de equipe contaram a mesma história. Cristiano chegava antes dos outros, saía depois dos outros e nunca parecia satisfeito. Não importava quantos gols tivesse marcado ou quantos títulos tivesse conquistado. Sempre existia mais uma meta para alcançar. E os números mostram isso. Foram centenas e centenas de gols, títulos nacionais, conquistas continentais e recordes que pareciam impossíveis de quebrar. Mas existe uma coisa que ainda acompanha sua carreira como uma sombra: a Copa do Mundo. Para qualquer outro jogador, a carreira de Cristiano já estaria completa há muito tempo. Mas para ele não. Porque existe uma diferença entre ser um campeão e realizar todos os sonhos. E levantar a taça mais importante do futebol continua sendo um sonho que escapou de suas mãos. Por isso sua possível presença em 2026 tem um significado especial. Não será apenas mais uma competição. Será a última tentativa de um dos maiores atletas da história de conquistar o único troféu que ainda falta em sua coleção. E enquanto Cristiano construiu sua lenda através da disciplina, do trabalho e da intensidade, Lionel Messi seguiu um caminho completamente diferente. Messi sempre pareceu desafiar a lógica. Enquanto outros precisavam correr mais rápido, saltar mais alto ou treinar mais forte, ele simplesmente fazia o impossível parecer fácil. Os adversários sabiam exatamente o que ele iria fazer. Mesmo assim, não conseguiam impedir. Durante anos, o futebol viveu dividido entre 2 gigantes. De um lado Cristiano Ronaldo, do outro Lionel Messi. Uma rivalidade que marcou gerações e produziu debates que provavelmente nunca terão uma resposta definitiva. Mas a história de Messi ganhou um novo capítulo em 2022. Durante muito tempo, existia uma cobrança enorme sobre ele. Muitos diziam que faltava uma Copa do Mundo para completar sua trajetória. E quando a Argentina finalmente levantou a taça no Catar, parecia que uma das maiores histórias da história do esporte tinha encontrado seu final perfeito. Só que Messi nunca pareceu alguém preocupado em encerrar capítulos de forma perfeita. Ele simplesmente ama jogar futebol. É por isso que milhões de pessoas ainda sonham em vê-lo em mais uma Copa. Não porque precise provar alguma coisa. Não porque precise conquistar mais um título. Mas porque jogadores assim aparecem muito raramente. E quando aparecem, ninguém quer se despedir tão cedo. Mas se existe um jogador que desperta sentimentos diferentes de qualquer outro nessa lista, esse jogador é Neymar. Porque a história de Neymar nunca foi apenas sobre futebol. Foi sobre expectativa. Desde que apareceu para o mundo, o Brasil acreditou que estava diante do próximo grande camisa 10 da seleção. O jogador que devolveria ao país o protagonismo perdido e colocaria novamente o futebol brasileiro no topo do planeta. E durante muitos momentos, parecia que isso realmente aconteceria. O talento era absurdo. Os dribles, a capacidade de transformar uma jogada comum em algo memorável. Neymar fez coisas que poucos jogadores tiveram coragem de tentar. Mas sua trajetória também foi marcada por algo cruel: as lesões. Em momentos decisivos, quando parecia pronto para alcançar o auge absoluto, seu corpo muitas vezes o impediu de continuar. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão humana. Porque mesmo depois das lesões, das críticas, das eliminações dolorosas e das dúvidas, ele continuou tentando. Continuou acreditando.
continuou lutando para voltar. Por isso a Copa de 2026 tem um peso diferente para Neymar. Ela representa algo que vai além de uma competição. Representa uma última oportunidade. Uma última chance de conquistar aquilo que perseguiu durante toda a carreira. E existe algo que nenhum torcedor brasileiro consegue negar. Quando Neymar está saudável e inspirado, ele continua sendo capaz de decidir qualquer jogo em um único lance. Um passe, um drible, uma finalização, um momento de genialidade. E de repente tudo muda. Enquanto esses três dominaram os holofotes durante anos, outro jogador construiu uma trajetória igualmente impressionante de maneira muito mais silenciosa. Luka Modric. Poucos atletas representam tão bem a inteligência dentro de campo quanto ele. Modric nunca foi o mais forte, o mais rápido ou o mais midiático. Mas enxergava o futebol de uma forma que poucos conseguiram enxergar. Ele liderou a Croácia em campanhas históricas, levou seu país a uma final de Copa do Mundo e conquistou respeito em todos os cantos do planeta. Em uma época completamente dominada por Messi e Cristiano Ronaldo, ele conseguiu algo que parecia impossível. Foi eleito o melhor jogador do mundo e mostrou que ainda existia espaço para outros protagonistas. E talvez esse seja seu maior legado. Provar que o futebol não é feito apenas de gols e manchetes. Também é feito de inteligência, visão de jogo e liderança. Além deles, outros nomes importantes também representam o fim dessa geração. Manuel Neuer revolucionou a posição de goleiro e mudou a forma como o mundo entende o jogo com os pés. Kevin De Bruyne se transformou em um dos meio-campistas mais completos de sua época, distribuindo passes que pareciam surgir de outra dimensão. E Robert Lewandowski construiu uma carreira marcada por gols, regularidade e uma capacidade impressionante de decidir partidas importantes. São jogadores diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes, mas todos têm algo em comum. Eles ajudaram a construir uma das gerações mais talentosas que o futebol já viu. E é justamente por isso que a Copa do Mundo de 2026 será tão especial. Porque não será apenas sobre quem vai conquistar o título. Será sobre legado, sobre despedidas, sobre assistir aos últimos capítulos de histórias que acompanharam milhões de pessoas ao redor do mundo. Talvez seja a última vez que veremos Cristiano Ronaldo perseguindo o sonho que faltou conquistar. Talvez seja a despedida definitiva de Messi dos grandes palcos internacionais. Talvez Neymar tenha sua última oportunidade de realizar aquilo que o Brasil espera há tantos anos. Talvez Modric faça sua última dança com a camisa da Croácia. E talvez seja exatamente isso que torne esse torneio tão diferente dos outros. Porque daqui a alguns anos, novos craques vão surgir, novas rivalidades vão nascer e novas histórias serão escritas. Mas quem viveu essa geração sabe que ela foi especial. Não porque produziu grandes jogadores, mas porque produziu lendas. E quando a bola rolar em 2026, milhões de torcedores não estarão assistindo apenas uma Copa do Mundo. Estarão assistindo ao encerramento de uma era que marcou o futebol para sempre. E quando tudo terminar, independentemente de quem levantar a taça, uma coisa será certa. Tivemos o privilégio de acompanhar alguns dos maiores jogadores da história dividindo o mesmo campo, na mesma época e diante dos nossos olhos. Se você também cresceu assistindo essa geração lendária, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual desses jogadores mais marcou a sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas a história do futebol continua. E a gente se vê no próximo vídeo.